Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O segundo capítulo da Epístola a Tito é um tratado prático e profundo sobre a ética cristã no cotidiano e a beleza de uma fé que se traduz em comportamento santo. O apóstolo Paulo orienta seu cooperador a ensinar o que é adequado à sã doutrina, dividindo suas instruções práticas por grupos específicos dentro da igreja: os homens idosos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, os rapazes e os servos. A urgência de Paulo em promover uma conduta irrepreensível, baseada no respeito mútuo e no bom testemunho, visa garantir que a palavra de Deus não seja blasfemada pelos de fora. Toda essa conduta é fundamentada, na segunda metade do capítulo, em uma das mais belas passagens teológicas da Bíblia sobre a graça de Deus, que se manifestou salvadora e nos ensina a renunciar à impiedade para vivermos de forma sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança da gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Tito 2 do livro de Tito da Bíblia. Ensinando a verdade. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. 2 Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. 3 Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. 4 Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. 5 A serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. 6 Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. 7 Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. 8 Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. 9 Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e 10 A não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente, em tudo, o ensino de Deus, nosso Salvador. 11 Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 12 Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. 13 Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 14 Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. 15 É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A teologia prática no cotidiano e o poder educador da graça. O capítulo 2 da carta a Tito é um dos manuais mais práticos e profundos de toda a Bíblia sobre como a fé deve se traduzir em comportamento no dia a dia. Se no capítulo 1 Paulo focou na organização institucional e na escolha de líderes,
Aqui ele foca na vida doméstica e comunitária. O apóstolo demonstra que a sã doutrina não é apenas para ser debatida em salas de aula, mas para ser vivida na dinâmica das relações familiares, no trabalho e na sociedade, tendo como motor a própria graça de Deus. O tema central deste capítulo é: a sã doutrina deve moldar o comportamento de cada grupo de idade e função social na igreja, gerando um estilo de vida atraente e santo, movido pela graça que transforma o presente e aguarda o retorno de Cristo. Primeiro, os grupos de idade e o discipulado de relacionamento, versículos 1 a 6. O que Paulo está ensinando. Em contraste com os falsos mestres que promoviam discussões vazias, Paulo ordena que Tito fale o que está de acordo com a sã doutrina, o ensino saudável. Em seguida, ele divide a igreja por faixas etárias e papéis sociais, mostrando que a santidade tem uma aplicação específica para cada um. Homens mais velhos devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios em 3 pilares: na fé, no amor e na constância, perseverança. Mulheres mais velhas devem ter um comportamento reverente, fugindo da fofoca, não caluniadoras, e do vício, não escravizadas ao vinho. Elas recebem uma missão crucial: atuar como mentoras das mulheres mais jovens. Mulheres mais jovens devem ser orientadas a amar seus maridos e filhos, vivendo de forma prudente, pura, cuidadosa com a sua casa, bondosa e cooperadora no lar. O objetivo desse comportamento doméstico é proteger o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 5. Homens jovens recebem uma ordem curta e direta que resume o maior desafio da juventude: serem prudentes, terem domínio próprio. A lição espiritual principal. A saúde de uma igreja local depende de um discipulado orgânico e geracional, onde os mais velhos ensinam os mais novos não apenas com palavras, mas com o peso de uma vida equilibrada. Aplicações práticas. 1. Buscar mentoria espiritual. Se você é jovem, na idade ou na fé, não tente caminhar sozinho. Procure a convivência e os conselhos de irmãos mais velhos e maduros. 2. Assumir a responsabilidade do exemplo. Se você já tem mais tempo de caminhada cristã, entenda que sua missão é investir na nova geração, corrigindo o erro e incentivando o acerto. 3. Proteger a reputação da palavra. Lembre-se de que o seu comportamento dentro de casa, a forma como você trata cônjuge e filhos, é o que valida o Evangelho para as pessoas de fora. Compreensão no Antigo Testamento. Esse modelo de transmissão de sabedoria e comportamento de uma geração para outra é a base da educação em Israel. O livro de Provérbios trabalha essa dinâmica exaustivamente. Provérbios 16:31 destaca a dignidade da velhice quando associada à retidão. O cabelo branco é uma coroa de glória para quem se conduz pelo caminho da justiça. Segundo, o exemplo do líder e o testemunho profissional, versículos 7 a 10. O que Paulo está ensinando. Paulo se vira diretamente para Tito e exige dele o padrão mais alto: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. O jovem pastor não podia cobrar dos outros o que não vivia. No seu ensino, ele deveria demonstrar integridade, pureza de motivos, seriedade e uma linguagem sadia, imune a críticas legítimas. O objetivo dessa conduta irrepreensível era estratégico: envergonhar os opositores da igreja, tirando deles qualquer argumento ou fofoca contra os cristãos. O apóstolo também aborda um grupo muito vulnerável na época: os escravos, que operavam na base da força de trabalho do Império Romano. Eles são instruídos a se submeterem a seus senhores, buscando agradá-los com um trabalho excelente, sem responder com insolência e sem furtar pequenos bens. Pelo contrário, deveriam mostrar-se totalmente confiáveis. O propósito desse comportamento no trabalho era revolucionário, para que assim tornem atraente, em tudo, o ensino de Deus, nosso Salvador. A lição espiritual principal. A conduta do cristão no seu ambiente de trabalho e o vocabulário do líder devem funcionar como uma moldura que embeleza e torna atraente a mensagem do Evangelho para o mundo cético. Aplicações práticas. 1. Liderar pelo exemplo. Se você lidera uma célula, um ministério, uma empresa ou a sua família, lembre-se de que as suas ações gritam mais alto do que os seus discursos. 2. Cuidar das palavras. Avalie o teor das suas conversas, posts em redes sociais e piadas. Sua linguagem deve ser sadia e construtiva, e não ácida ou vulgar. 3. Ser o melhor profissional possível. Aplique o conselho dado aos servos ao seu emprego atual.
Não fale mal da chefia pelas costas, não use o tempo de trabalho para fins pessoais e seja totalmente honesto. Isso adorna o Evangelho. Compreensão no Antigo Testamento. A ideia de que o comportamento ético do povo de Deus faz as nações estrangeiras admirarem o Criador está presente em Deuteronômio 4:6, quando Moisés instrui Israel a guardar as leis. Guardem-nos e cumpram-nos, pois isso mostrará sabedoria e discernimento às nações que ouvirão esses decretos e dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Terceiro, a graça que educa e transforma o presente, versículos 11 e 12. O que Paulo está ensinando? Neste ponto, Paulo apresenta o motor teológico que torna possível viver todas as exigências práticas listadas anteriormente, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, versículo 11. A graça aqui não é um conceito abstrato ou uma permissão para pecar. Ela é descrita como uma força viva e ativa que atua como uma professora. O texto diz que a graça nos ensina, nos educa, a fazer duas ações coordenadas. Uma ação negativa, rejeição, renunciar à impiedade, viver como se Deus não existisse e as paixões e desejos mundanos. 2. Uma ação positiva, estilo de vida, viver no tempo presente de forma sensata, domínio próprio em relação a si mesmo, justa, retidão em relação ao próximo e piedosa, devoção em relação a Deus. A lição espiritual principal. A verdadeira graça de Deus não é barata. Ela não apenas perdoa o passado do pecador, mas reeduca o seu presente, capacitando-o a dizer não ao pecado e sim à santidade. Aplicações práticas. Não abusar da graça. Se alguém diz que recebeu a graça de Deus, mas continua mergulhado na imoralidade, na mentira ou no egoísmo, essa pessoa não entendeu a graça. A graça que salva é a mesma que santifica. 2. Praticar a renúncia diária. Use a força do Espírito Santo para desligar os desejos da carne, como a pornografia, a fofoca, a inveja e o orgulho, dizendo um não consciente a eles. 3. Buscar o equilíbrio tridimensional. Avalie se sua vida está equilibrada. Sensatez na mente, justiça nas relações com as pessoas e piedade na comunhão com Deus. Compreensão no Antigo Testamento. O papel da instrução divina que corrige o homem e o ensina a abandonar o mal para viver de forma sensata é o tema central de Provérbios 3:11 de dezembro. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te confesses da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. 4. A esperança bendita e a identidade do povo purificado, versículos 13 a 15. O que Paulo está ensinando? Enquanto vivemos de forma santa no presente, nossos olhos devem estar fixos no futuro. Paulo define a nossa postura como uma expectativa ativa, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, versículo 13. Esta é uma das declarações mais explícitas da divindade de Jesus em todo o Novo Testamento. O apóstolo explica o objetivo do sacrifício na cruz. Jesus se entregou voluntariamente por nós com o propósito duplo de nos remir, pagar o resgate de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. A marca registrada desse povo exclusivo de Deus não é o isolamento ou o legalismo, mas o fato de ser dedicado à prática de boas obras. Paulo encerra ordenando que Tito ensine essas verdades com autoridade ministerial, exortando os obedientes e repreendendo os errados, sem permitir que ninguém o despreze. A lição espiritual principal. O sacrifício de Cristo teve como alvo criar uma comunidade purificada, zelosa pelo bem e focada na realidade gloriosa do seu retorno. Aplicações práticas. Viver na perspectiva da volta de Jesus. Não enterre seu coração inteiramente nos bens e projetos desta terra. Viva sabendo que a qualquer momento nosso grande Deus e Salvador se manifestará. 2. Ser ativo no bem. Ser um povo purificado significa colocar as mãos na massa. Envolva-se em projetos sociais, ajude os necessitados e use seus dons para edificar a comunidade. 3. Respeitar a instrução e a correção. Esteja aberto a ouvir pregações e exortações que confrontam você. A liderança fiel tem a obrigação bíblica de corrigir os rumos da igreja. Compreensão no Antigo Testamento. A expressão povo particularmente seu ou propriedade exclusiva é uma apropriação direta do pacto do Antigo Testamento. Em Êxodo 19:5, Deus fala ao povo no Sinai: Agora,
Pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Cristo cumpre essa promessa na Igreja. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, a sã doutrina exige o bom comportamento de homens e mulheres mais velhos, que devem servir de mentores para que os mais jovens protejam a reputação da palavra de Deus. Segundo, o líder deve ser o modelo vivo do seu próprio ensino, e os cristãos devem demonstrar integridade absoluta no ambiente de trabalho para tornar o evangelho atraente. Terceiro, a graça de Deus funciona como uma professora pedagógica, ensinando o crente a renunciar aos desejos mundanos e a viver com sensatez, justiça e piedade. Quarto, o alvo da cruz foi purificar um povo exclusivo, focado na prática de boas obras e na expectativa da gloriosa manifestação de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Reflexão espiritual final. Tito 2 nos arranca de uma espiritualidade puramente mística ou teórica e nos joga no chão da realidade. Deus não está interessado apenas nas nossas orações de domingo, mas na forma como organizamos as nossas prioridades na segunda-feira pela manhã. A beleza deste texto está no equilíbrio perfeito entre a conduta e a motivação. Paulo não nos apresenta uma lista de regras pesadas para tentarmos cumprir pelo esforço humano. Ele nos apresenta a pessoa da graça. É a graça de Deus que nos pega pela mão, pacientemente, e diz: esse hábito não combina mais com você, essa palavra machuca, essa atitude é injusta. Deixe isso para trás. Vamos caminhar na luz. Que a sua vida hoje reflita esse ensino transformador. Que no seu casamento, na criação dos seus filhos, no trato com os mais velhos e no seu comportamento profissional as pessoas possam enxergar a beleza do Evangelho. Não viva de forma apagada ou conformada com os padrões deste século. Lembre-se de que você foi resgatado por um preço altíssimo para ser propriedade exclusiva do Criador, um vaso limpo, cheio de domínio próprio e completamente apaixonado pela prática do bem, com os olhos brilhando de expectativa pela vinda daquele que é o dono da nossa história. Vou te explicar Tito 2 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a beleza da sã doutrina encarnada no cotidiano, como o comportamento de cada grupo de idade e a ética no trabalho validam o Evangelho, impulsionados pela graça transformadora e pela expectativa da volta de Jesus. Primeira parte: o discipulado geracional e doutrina prática, versículos 1-6. Verso 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Significado: em contraste com os falsos mestres do capítulo 1, que promoviam regras vazias por ganância, Tito deve pregar a sã doutrina, doutrina saudável. Paulo deixa claro que a teologia correta não é avaliada por debates abstratos, mas pela saúde dos relacionamentos diários na comunidade. Versos 2-3. Ensine os homens mais velhos. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas. Significado: a igreja é uma família intergeracional. Paulo divide as instruções por grupos específicos. Homens mais velhos devem ser o oposto do estereótipo cretense, que era descontrolado. Precisam liderar pelo exemplo de moderação, equilíbrio, sensatos e estabilidade nas três grandes virtudes: fé, amor e paciência, perseverança. Mulheres mais velhas devem ter uma conduta que inspire santidade, reverentes, rejeitando a fofoca maldosa, caluniadoras e o vício, escravizadas ao vinho. Elas recebem o papel crucial de mentoras na comunidade. Versos 4-6. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Significado: as mulheres mais velhas devem treinar as mulheres mais jovens a cultivarem o amor prático na vida familiar, maridos e filhos, a pureza e a dedicação à gestão do lar. O objetivo estratégico é blindar a reputação da fé, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aos jovens, a ordem principal é o domínio próprio, serem prudentes controlados, uma virtude rara em uma cultura impulsiva. Ligação com o Antigo Testamento. Toda a estrutura de discipulado de pais para filhos e de anciãos para os mais novos baseia-se na sabedoria comunitária de Israel. O livro de Provérbios é construído sobre esse modelo de mentoria geracional. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Provérbios 1:8. Além disso,
A valorização do papel da mulher na gestão sábia da casa e no ensino dos valores morais reflete diretamente o poema da mulher virtuosa em Provérbios 31:26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Segunda parte. O exemplo do líder e a ética no trabalho. Versículos 7 e 10. Versos 7 e 8. Em tudo seja você mesmo um exemplo. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Significado. Tito não podia ser apenas um transmissor de regras, ele precisava ser o modelo vivo do que pregava. Seu ensino deveria carregar seriedade e honestidade, integridade, e suas palavras cotidianas deveriam ser tão limpas e incontestáveis que os críticos da igreja ficassem sem argumentos ou munição para caluniar os cristãos. Versos 9 e 10, versículo-chave. Mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente, em tudo, o ensino de Deus. Significado. Paulo aplica a sã doutrina às relações de trabalho da época, escravos e senhores. A instrução é revolucionária pelo seu objetivo. Os trabalhadores não deveriam ser insubordinados, respondões ou desonestos, roubá-los, mas deveriam mostrar uma integridade tão absoluta que o comportamento deles funcionasse como um outdoor espiritual, tornando o evangelho esteticamente belo e atraente para a sociedade pagã. Ligação com o Antigo Testamento. O conceito do crente que serve a um superior pagão com tamanha excelência que glorifica a Deus encontra seus maiores exemplos nas histórias de José no Egito, Gênesis 39:3, e de Daniel na Babilônia. Sobre Daniel, os seus inimigos políticos tiveram que admitir, não conseguiram encontrar motivo de acusação nem falta alguma nele, pois ele era digno de confiança. Daniel 6:4. É exatamente esse padrão que Paulo exige na era do Novo Testamento. Terceira parte. A pedagogia da graça e a escola da santidade. Versículos 11 e 12. Verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Significado. Paulo revela o motor que torna possível viver de forma tão santa, a graça. Ela não é um conceito abstrato ou uma permissão para pecar. Ela se manifestou historicamente na pessoa de Jesus para oferecer salvação sem distinção de raça, gênero ou classe social, a todos os homens. Verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Significado. A graça é uma educadora, uma professora. A primeira lição na escola da graça é a renúncia, dizer não ao ateísmo prático e aos desejos do mundo. A segunda lição é a prática de 3 dimensões de vida enquanto estamos neste mundo. 1. Sensata, autocontrole e equilíbrio em relação a si mesmo, dimensão interna. 2. Justa, integridade e amor em relação ao próximo, dimensão social. 3. Piedosa, devoção e temor em relação a Deus, dimensão espiritual. Quarta parte. A bendita esperança e a propriedade exclusiva, versículos 13 e 15. Verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Significado. O cristão vive olhando para o futuro. A nossa motivação moral diária é a bendita esperança, o retorno visível e glorioso de Jesus. Um detalhe teológico fundamental. Neste verso, Paulo afirma categoricamente a divindade absoluta de Cristo, chamando-o explicitamente de nosso grande Deus e Salvador. Verso 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Significado. A razão da cruz. Jesus pagou o preço do resgate, remir, não apenas para nos levar para o céu, mas para efetuar uma limpeza moral agora. O objetivo de Cristo é ter uma propriedade exclusiva, um povo particularmente seu, cuja marca registrada seja o entusiasmo pelo bem, dedicado à prática de boas obras. Paulo conclui ordenando que Tito use toda a sua autoridade pastoral para aplicar essas verdades, versículo 15. Ligação com o Antigo Testamento. A expressão povo particularmente seu, ou povo de propriedade exclusiva, é retirada diretamente do vocabulário da Aliança do Êxodo. No Monte Sinai, Deus disse a Israel: vocês serão a minha propriedade particular dentre todas as nações. Êxodo 19:5. Paulo pega esse conceito glorioso e mostra que, através do sacrifício de Jesus, a Igreja, composta por judeus e gentios purificados,
passa a ser esse tesouro exclusivo do Senhor na terra. Resumo geral sobre a dinâmica da igreja e da família. A maturidade espiritual de uma comunidade depende do discipulado prático, onde os mais velhos servem de mentores morais para os mais jovens, preservando a honra da palavra de Deus. 2. O domínio próprio, a sensatez, é a virtude transversal exigida de todos os grupos, homens, mulheres, jovens e líderes. Sobre o testemunho no cotidiano profissional. A integridade de um cristão no seu ambiente de trabalho, expressa na honestidade, na falta de murmuração e na confiabilidade, tem o poder de tornar a mensagem do Evangelho atraente para os descrentes. 2. O líder deve blindar o seu comportamento e o seu vocabulário para que os opositores da fé não encontrem nenhuma falha real que possa ser usada para difamar a igreja. Sobre o presente e o futuro na graça. A verdadeira graça de Deus atua como uma professora que nos educa a rejeitar os pecados do mundo e a viver com equilíbrio, justiça e devoção. 2. Fomos resgatados pelo sacrifício de Jesus para sermos sua propriedade exclusiva na terra, vivendo o presente com entusiasmo pelas boas obras enquanto aguardamos o seu retorno glorioso. Mensagem central. A sã doutrina deve se traduzir em um estilo de vida exemplar em casa e no trabalho, educado pela graça transformadora, purificado pelo sacrifício de Cristo e motivado pela esperança de sua volta gloriosa. Aplicação prática hoje. Primeira, busque ou ofereça mentoria geracional na sua igreja. Se você é um cristão mais maduro, homem ou mulher, não se isole. Assuma a responsabilidade de aconselhar, acolher e ensinar os casais mais novos e os jovens a vencerem as pressões da cultura. Se você é jovem, quebre o orgulho, procure a sabedoria e o exemplo de vida dos irmãos mais velhos na fé. Segunda, torne o Evangelho atraente através do seu trabalho nesta semana. Pense na sua postura profissional como um ato de adoração. Chegue no horário, não fale mal do seu chefe pelas costas, não participe de fofocas na copa da empresa e realize as suas tarefas com total capricho e honestidade. Verso 10. Faça com que os seus clientes e superiores olhem para sua integridade e pensem: o Deus que essa pessoa serve deve ser real. Terceira, deixe a graça corrigir o seu comportamento. Lembre-se de que a graça não é um passe livre para continuar pecando de forma confortável. Se você diz que entende a graça, mas continua alimentando a impiedade, a pornografia, o egoísmo ou a mentira, você ainda não aprendeu a lição. Ouça a voz do Espírito Santo te ensinando a dizer não às paixões mundanas hoje mesmo. Quarta, seja obcecado por fazer o bem. O verso 14 diz que Jesus te comprou para que você seja dedicado à prática de boas obras. Avalie a sua rotina. Quando foi a última vez que você ajudou quem precisava, investiu o seu tempo para consolar alguém, foi generoso financeiramente ou serviu de forma voluntária? Não seja um crente passivo. Gaste energia fazendo o bem. Quinta, ajuste o foco da sua esperança diária. Pare de viver ansioso, amedrontado ou obcecado pelas crises políticas, econômicas ou sociais deste mundo. Viva com a cabeça erguida, lembrando-se do verso 13. A nossa maior expectativa não está nas decisões humanas, mas na bendita esperança. A qualquer momento, o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, vai manifestar a sua glória. Deixe essa certeza trazer paz e santidade ao seu dia. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!